Hoje tem jogo do Mengão, graças a Deus! São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje. Eu vou falar para você onde assistir, prováveis escalações, vou falar sobre julgamento do Bruno Henrique, vou falar sobre final da Libertadores e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você o like no vídeo e também para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É isso mesmo. Hoje tem jogo do Flamengo, São Paulo é o adversário da vez. Não dentro do Morumbi, como já falei aqui, o Flamengo vai jogar na Vila Belmiro em razão dos compromissos, dos shows que o Morumbi vai receber aí até final de novembro. O jogo acontece às 9h30 da noite. O Flamengo hoje é o segundo colocado com 64 pontos, um ponto atrás do Palmeiras, que joga amanhã, inclusive contra o Santos. O Santos é o próximo adversário do Flamengo, depois do São Paulo. O Flamengo vai enfrentar o Santos no domingo. E aqui um detalhe, eu vi ontem circulando nas redes sociais. Olha, o Santos vai poupar o Neymar contra o Palmeiras para que ele possa jogar contra o Flamengo. E vi muita gente falando, olha, é isso que o Flamengo causa. É ódio, é rancor, é vontade de vencer. Ninguém quer. É contra tudo e contra todos. De fato, isso existe mesmo. Mas eu acredito também que o Neymar não vai jogar contra o Palmeiras, não porque o Santos queira favorecer o Palmeiras, até porque o Santos luta para não cair, gente. Não faz sentido. Primeiro, porque é um rival. Segundo, porque o Santos luta para não cair. Então, toda a força que ele puder utilizar, ele vai utilizar. Só que o Neymar já falou que não joga em campo sintético. Então ele não pode jogar lá no campo do Palmeiras. Eu acredito que é mais por isso. Agora, é claro que o Neymar em campo faz com que os jogadores, animicamente ao menos, do Santos, se sintam melhor. Aliás, o Santos só venceu o Flamengo, o que foi um absurdo, foi um disparate, um dos disparates que o Flamengo protagonizou nesse campeonato, por causa de um gol do Neymar lá na Vila Belmiro. O Léo Pereira na marcação simplesmente falou, por favor, fica à vontade, Neymar, pode fazer o gol. E foi assim que eles venceram da gente, pontos que hoje fazem falta. O São Paulo, por sua vez, está no 8º lugar, enfrentou momentos bem difíceis aí no campeonato, mas agora conseguiu vencer o Vasco por 2-0, o Vasco que estava embalado. E o Flamengo tem alguns desfalques, né? Carrascal, Jorginho, Bruno Henrique está suspenso. Ele vai poder jogar contra o Santos, já vou falar sobre ele no próximo vídeo, mas está suspenso, não vai poder enfrentar o São Paulo. De modo que a provável escalação é Rossi, Varela ou Emerson Royal, Danilo, outra vez convocado para a seleção brasileira, Léo Pereira e Alexandro também convocado, Pulgar, De La Cruz ou Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. A arbitragem vai ficar por conta do Rodrigo José Pereira de Lima e o VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira. Onde assistir essa partida? TV Globo ou no Premiere? Agora falando sobre final da Libertadores da América. Final da Libertadores que agora vai ser às 18 horas e não mais às 17 horas. Isso falando do horário local, tá, gente? O horário em que a televisão brasileira transmitiria o jogo. Por quê? Porque o Peru está 2 horas adiantado em relação ao Brasil. Então, se a partida aqui começaria às 5, significa então que lá começaria às 3 horas. E lá é um calor tremendo, especialmente no local em que fica o Monumental de Lima, que é uma área desértica, uma área que faz um calor absurdo, e em 2019 os jogadores do Flamengo sofreram muito com isso. E hoje eles falaram, Conmebol, por favor, muda o horário do jogo, e a Conmebol aceitou. O jogo vai passar às 18 horas aqui no Brasil, e lá, horário local, vai começar às 16. Então, alterou, dia 29 de novembro, data da final da Libertadores da América. A partida vai se iniciar às 18 horas. Já vai dar tempo da galera poder molhar a palavra, visitar quem tem que visitar, enfim, fazer o que tiver que fazer e se concentrar só naquele jogo. Enfim, eu não quero saber de nada. Tô
Tô igual o Flazoeiro falando com a esposa dele, achei barato. Olha, não me chama pra nada, respeita o meu momento. É isso que eu já falei aqui em casa também. E falando sobre o local em que o Flamengo vai treinar lá em Lima, já está definido também. O Flamengo vai treinar no exato local em que a seleção peruana também treina. Chama-se Vila Deportiva Nacional. Vila Deportiva Nacional, o lugar onde a seleção peruana treina, oferece uma estrutura completa, moderna. São 50 mil metros quadrados, 3 campos oficiais, ginásio de futsal, academia, sauna, jacuzzi, auditório, sala de imprensa. Em 2024 passou por uma modernização. Então é lá que o Flamengo vai treinar, vai ter toda a condição para poder treinar bem. A saída do Rio de Janeiro está prevista para o dia 26, com aquele tradicional Aeroflá. Certamente a torcida do Flamengo vai fazer uma festa incrível, mais uma vez. Já vai sair vencendo aqui do Brasil, que ninguém consegue fazer uma festa como a torcida do Flamengo faz. O Flamengo tem uma partida contra o Atlético Mineiro que deve ser antecipada para o dia 25 de novembro, né? E com relação ao hotel, o Flamengo vai ficar, isso aqui é interessante, o Flamengo vai ficar no mesmo hotel em que o River ficou lá em 2019, vai ficar no Hilton Miraflores. Já o Palmeiras vai ficar no mesmo hotel em que o Flamengo ficou em 2019, que é o Yacht Centric Lima, em San Isidro. Tomara que a sorte nos acompanhe onde quer que a gente esteja, né? E não o contrário. Agora falando sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique, que vive aí um dilema quanto ao julgamento. Vocês sabem que o Bruno Henrique só está jogando por conta de um efeito suspensivo que foi aceito pelo STJD, uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? É uma decisão que apenas um julgador profere. Ele recebe aquele pedido da defesa, ele analisa e ele concede ou não. Só que agora essa decisão precisa passar pelo pleno do STJD. Todos os jogadores do tribunal precisam decidir se o Bruno Henrique vai ter o recurso da defesa aceito ou se vai ter o recurso da procuradoria aceito. A defesa tenta reduzir ou anular a punição que foi aplicada a ele, né? 12 jogos de suspensão. A Procuradoria do STJD, por sua vez, quer aumentar a pena do jogador. Então, ambos recorreram e a gente precisa ver o que vai acontecer. O julgamento do Bruno Henrique estava marcado para o dia 30 de outubro, mas em razão de tudo aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, o julgamento foi adiado e agora ele vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro. Hoje, contra o São Paulo, ele não joga porque está suspenso em razão do cartão amarelo. E no domingo, como eu falei, pelo fato do julgamento dele só acontecer na segunda, ele está liberado para poder jogar contra o Santos. Ele que fez 2 gols na última partida contra o Sport. A ver o que vai acontecer, muita gente fica falando que o Bruno Henrique está sendo beneficiado porque é jogador do Flamengo e etc. Eu acredito que isso aconteceria fosse ele jogador de qualquer outro time aqui da Série A, principalmente. Existem mecanismos jurídicos. O que se está fazendo é a utilização dos mecanismos jurídicos. Claro que nem todo mundo vai poder compreender o que é isso. Eu sou advogado, vocês sabem, já falei uma série de vezes aqui. Entendo que demoras excessivas fazem com que as pessoas criem uma série de ideias, mas não necessariamente existe aí favorecimento ou não. O que existe é um andar moroso e natural das questões que envolvem situações burocráticas como é essa do Bruno Henrique. Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Flamengo. Se você não segue o canal, por favor, deixa aqui o seu inscrever-se. Você não paga nada, me ajuda muito. E por favor, comenta qualquer coisa, seja você irmão rubro-negro ou anti-rubro-negro, deixa o like no vídeo também, porque isso também faz com que o nosso canal possa chegar a mais irmãos e irmãs rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo.